Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada terapêutica de Capelania Real Multiministério, a união de duas organizações missionárias, embaixadores do Rei e mensageiras do Rei. E aqui agora, o meu desejo é que você se sinta à vontade aí em sua casa ou em seu local de trabalho e que você permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração, em sua mente. E agora se prepare para ouvir o significado, abrindo o seu coração para Deus. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. E ainda mais, Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Pense mentalmente. Foi o coração duro de Faraó que fez com que Deus levantasse Moisés e enviasse as 10 pragas sobre o povo do antigo Egito. Um coração duro impede as bênçãos de Deus de chegar sobre a sua vida, sua casa e sobre a comunidade. É tão triste ver uma pessoa com o coração fechado para Deus, não é mesmo? Deus é tão bom e tudo o que Ele ensina é para o seu próprio bem. E é interessante é que em muitos casos existe um grande paradoxo. A pessoa é abençoada por Deus em vida, saúde física, bens, família, inteligência, mas vive totalmente distante de Deus, com coração duro e olhos fechados para Deus, pois o diabo o cegou. Não reconhece que Deus é o doador de tudo, pela sua graça. Em 21 anos de ministério pastoral, eu jamais ouvi alguém me dizer: pastor, li a Bíblia e ao meu dia fiquei ruim. Pastor, fui à igreja e aprendi coisas ruins. Nunca ouvi alguém dizer isso. Decidi orar todas as vezes antes de tomar decisões e só tomei decisão errada. Em 21 anos de ministério, jamais ouvi alguém dizer: decidi colocar Deus e Cristo Jesus no centro de minha vida e família, e tudo piorou. Isso não existe. Porque Deus não se contradiz. Deus diz em Salmos 37, 4 e 5: deleita-te do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. E eu me pergunto, e me dirijo a você, que está conectado ouvindo: como está o seu coração para as coisas de Deus?
Você sabia que Jesus Cristo salvou o homem? Você sabia que Jesus Cristo edificou a igreja dele? Jesus tem uma igreja e não é parede de tijolo, são vidas. Jesus Cristo edificou a igreja dele e as portas, os conselhos, as reuniões e planejamento do inferno não vai prevalecer. E se Jesus edificou a igreja dele, por que você não faz parte dela? Por que você não vai ouvir a pregação na igreja? Ou você é um demente mental, ou é louco. É louco. O seu coração está fechado para Deus agir? Deus está falando com você através do seu Filho, Cristo Jesus, através da minha vida, através da igreja. Você deseja ouvi-lo? Então, você que está me ouvindo, precisa abrir o seu coração. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Diz a Bíblia que Jesus Cristo estava do lado de fora de uma igreja, batendo na porta, e a igreja não abriu a porta para Jesus. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 19 a 22. Consegue entender tudo isso? Jesus Cristo sempre procura o ser humano, o homem, para buscar intimidade com ele. Haverá um dia em que muitas pessoas irão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e ainda mais: não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Pense nisso. Será que este alguém tem o nome? Será que é você? A Bíblia diz: mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, esqueceram-se dos milagres que realizastes entre eles. Neemias, capítulo 9, versículo 16 e 17. Permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração e em sua mente. Muitos benefícios advirão. Pode confiar. Cristo garante. O coração endurecido faz o homem se tornar arrogante, obstinado para o mal, desobediente para com a palavra de Deus, esquecido diante dos feitos de Deus, esquecido diante dos feitos de Deus.
Você quer viver assim? Veja o que a Bíblia diz em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, thanatos. Uma característica de nossa geração é a sua indiferença para com o pecado. Nada pode ser pior para uma sociedade do que isso. A Bíblia diz: zombava-se de Noé na construção da arca e veja o resultado, dilúvio. Zombava-se de Jó por sua justiça e veja o resultado, Sodoma e Gomorra foram devastadas pelo fogo do céu. Zombava-se da palavra de Deus por meio dos profetas, e os reinos do norte e do sul. Zombava-se da palavra de Deus por meio dos profetas, os reinos do norte e do sul. Resultado: o do norte levado cativo para a Síria, o do sul levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Zombaram de Jesus Cristo na cruz, fogo, terremoto e morte. Zomba-se de Cristo Jesus, de Deus, da palavra de Deus e da igreja na mídia. Com Deus não se brinca. Primeiro, porque é proibido. Segundo, porque Deus não aceita. Ouça os resultados do coração fechado para Deus amanhã. O salário do pecado é a morte. No momento que você abre o seu coração para Cristo Jesus, para Deus, Deus começa a abrir portas em seu caminho. Malaquias 3,10 diz: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3,10. As portas estão fechadas em seu caminho. Estou falando com você. Preste atenção. Como está o seu coração para Deus? Me pergunto novamente. Como está o seu coração para as ordenanças de Deus, para a vontade de Deus, para a oração, para a Bíblia, para a Igreja de Cristo? Será que seu modo de vida, cheio de vícios, pecados, prostituição, bebedices, glutonarias e tantos outros sentidos de pecados, não está dizendo que seu coração está fechado e duro para Deus? Já pensou nisso? Estou falando com você. No momento que você abre o seu coração para Cristo Jesus, para Deus e para o Espírito Santo, Deus começa a abrir portas em seu caminho. Deus traz paz para a sua vida. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Agora, Isaías 55, 12. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Guarde isso em sua mente. No momento que você abre o seu coração para Deus, para Cristo e Espírito Santo, Deus dá vitória diante das lutas. Mas graças a Deus que nos dá vitória
por meio de nosso Kyrios Jesus Christos. 1 Coríntios 15, 57. Vitória em que o texto diz, nos versos anteriores, vitória sobre a morte, sobre o pecado. Com o coração aberto para Deus, para Cristo Jesus e para o Espírito Santo, você vencerá o pecado, os maus hábitos, o vício, o mundo e nunca vai morrer eternamente. Espere pelo Senhor. Ele dará vitória a você. No momento de decisão em Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Tome posse dessa promessa. No momento que você abre o seu coração para Deus, para Cristo Jesus e para o Espírito Santo, Deus dá salvação eterna para a sua vida. Jesus Cristo nos conta a história de um homem que abriu o seu coração para Deus e assim recebeu a salvação. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Em nenhum outro há salvação. Deixa-me dizer uma coisa. Existe uma armação feita para cima de você. E está tudo armado entre o diabolos e o mundo, dos vícios e as tentações, para que você não enxergue esta verdade, nem abra o seu coração para a palavra de Deus hoje. Fique de olho em 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabolos não quer que você veja a luz de Cristo Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Ele, o diabolos, quer que você permaneça ignorante no pecado, nas trevas da ignorância, e o diabo quer levar você junto com ele para a perdição, para o inferno. Você sabia? Aqui agora se sente preparado a se libertar de tudo isso? Aqui agora se sente preparado a dar um fim a tudo isso? Uma vida de sofrimento, uma vida de infidelidade, uma vida egoísta, cheia de pecados, crenças limitantes, uma vida obscura. Quer dar um basta em tudo isso? Eu sei que você não aguenta mais viver nesse pecado. Cristo Jesus vai abençoar a sua vida, vai transformar a sua vida. Eu creio.
Você acredita? Em nome de Jesus Cristo, você verá, porque esta é a vontade de Deus, salvar a sua alma. Foi para isso que Jesus Cristo veio. E o poder das trevas é muito menor, não tem poder nenhum sobre o poder da luz do Evangelho de Cristo Jesus. Não brinque com o tempo. Não brinque com a sua vida. A Bíblia diz, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Provérbios 27:1. Convide hoje Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, a fazer em você a cirurgia da salvação de sua alma. Ele vai arrancar o seu coração de pedra e no lugar porá um coração de carne sensível à voz dele para obedecer a palavra dele em toda a sua vida. Mas permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e mente hoje, agora. Creia hoje no poder de Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus, na palavra de Cristo Jesus. Entenda hoje a gravidade do seu pecado, a urgência da salvação de sua alma. Como você, que não é ainda uma pessoa salva por Cristo Jesus, consegue dormir sabendo que está indo para a condenação no inferno? Abra hoje seu coração para Cristo Jesus, para o Evangelho de Cristo Jesus, para Cristo Jesus perdoar os seus pecados, mas você precisa permitir e buscar para que Ele salve sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Sua alma é salva e muitos benefícios advirão. Tome posse da vida eterna em Cristo Jesus.